Fala pessoal, certinho? Estamos iniciando aqui então o nosso último vídeo da série aí sobre ligações químicas, no nosso quarto vídeo, para falar mais especificamente das ligações metálicas. Esse é um vídeo relativamente curto, já que ligações metálicas não tem muito mistério, tá? A gente não aborda, a gente não trabalha com a formação de compostos metálicos, montar ligações de compostos metálicos, montar a estrutura desses compostos. Beleza? A gente trabalha mais com a parte teórica, a parte maior, mais a parte conceitual, que envolve a ligação, que envolvem esses compostos metálicos, ou seja, a ligação entre, principalmente, aí, entre metais, certo? Beleza? Bora lá então. Galera, quando a gente fala de metal, né, acho que é muito fácil a gente pensar em metais no nosso dia a dia. Eles estão presentes em muitas coisas que a gente utiliza a todo momento, como nossos celulares, nossos computadores, nossos carros, nas nossas casas, em tudo, em vários eletrodomésticos que a gente tem em casa. Então, na realidade, os metais estão por tudo, estão por todos os lados estão presentes, inclusive no nosso organismo. Principalmente o pessoal antigo que utilizava como obturação amálgama, né, amálgama dentária, com alguns tipos de restauração, algumas placas de titânio pelo corpo, né, em determinadas cirurgias se utiliza placas de titânio, entre outras, certo? Então os metais estão muito presentes no nosso dia a dia. Né? Então a gente tem aqui alguns exemplos de estruturas metálicas, onde estão presentes o aço, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o aço. Na realidade, o aço não é um metal, o aço é uma liga metálica, certo? Então, a gente tem vários tipos de aço, tem o aço inoxidável, e dentro do próprio aço inoxidável a gente tem várias classes de aço inoxidáveis. A gente tem o ouro 18 quilates, muito comum nas joias, sendo que o ouro 18 quilates, pessoal, não é o ouro puro. O ouro puro é o ouro 24 quilates, o ouro 18 quilates ele é uma mistura, tá? Que pode envolver ouro e prata, ouro e cobre, ouro, níquel, ouro e outros metais. A gente tem o bronze, né, muito famoso aí pelas medalhas para terceiros colocados em diferentes tipos de competições ou estátuas de bronze. O bronze também não é um elemento químico metálico, é uma mistura de metais, ele é uma liga metálica, certo? Principalmente composta por cobre e estanho. A gente tem aí o latão, que também é uma liga metálica, então a amálgama, como comentei anteriormente, e diversas outras ligas metálicas. Então, na verdade, os metais estão mais presentes no nosso dia a dia na forma de ligas metálicas. Tá? Dificilmente a gente, não dificilmente, mas é menos comum que a gente tenha algum tipo de metal puro aí sendo utilizado nos nossos equipamentos eletrônicos. Né? Geralmente a gente tem misturas de metais. A gente tem também o cobre, né, muito presente nas fiações elétricas, né, por ser um bom condutor. Além de ser um bom condutor, ele é um elemento, ele é um metal maleável, eu consigo transformá-lo em diferentes formatos, né, e é economicamente mais viável quando comparado com outros metais mais condutores, como por exemplo o ouro. Dentre os metais, o ouro é um dos melhores condutores que tem. Ele é utilizado inclusive em equipamentos eletrônicos de ponta. Tá? O ouro é um excelente condutor. Mas, obviamente, ele tem um valor comercial muito caro, então não dá para a gente utilizar ele aí como fios condutores de eletricidade, por exemplo, certo? Tá? Então, os metais e principalmente as ligas metálicas estão no nosso dia a dia aí direto, certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre como é que se formam como é que essas ligações químicas, como é que elas ocorrem, tá? Bom, pessoal, a ligação química, como comentado aqui, ela é a união de dois ou mais metais, podendo ainda incluir semimetais ou não metais, como no caso o carbono. Tá? O carbono é muito comum na presença de ligas metálicas, principalmente nas ligas nomeadas como aço. Né? Em todo tipo de aço, a gente tem uma porcentagem de carbono aí, certo? Então, o carbono é o não metal mais famoso aí por aparecer em ligas metálicas. Mas também a gente tem aí a presença de silício, a presença de outros elementos químicos não metálicos nessas ligas metálicas. Mas, de forma geral, então, uma ligação metálica ela é a união de dois ou mais metais, beleza? Com aí um adendo aí para o carbono que está muito presente na composição dos aços, certo? Cara, e como é que ocorre essa ligação metálica? Bom, essa ligação metálica ela é uma ligação que a gente costuma chamar popularmente aí de uma ligação onde eu tenho um mar de elétrons, tá? Como assim um mar de elétrons, pessoal? É porque a gente tem os cátions do metal, né? Se a gente considerar que é uma liga metálica, eu tenho apenas átomos metálicos, certo? São elementos químicos com característica
principalmente falando de eletronegatividade, características muito parecidas, né? Então, eles se unem, os átomos desses metais se unem de forma com que os elétrons vão estar rodeando as cargas positivas, ou seja, os prótons, os núcleos desses metais. Então, e esses elétrons eles estão circulando por todo o metal, eles participam, né, eles envolvem toda a parte positiva, eles recobrem toda a superfície do metal. Tá? Por isso que a gente fala que é um mar de elétrons, certo? E esse mar de elétrons é justamente uma das justificativas para esses compostos terem uma boa condutibilidade elétrica e uma boa condutibilidade térmica. Tá? Então, esse é o arranjo mais característico das ligações metálicas. A gente pode observar aqui com uma melhor clareza. Tá? Os elétrons das últimas camadas eletrônicas, principalmente, lá da camada de valência, né, desses átomos, átomos metálicos, eles passam a se movimentar livremente entre os átomos, né, criando aí uma força de atração bastante eficiente entre os átomos metálicos. Neste caso, não há perda nem ganho de elétrons. Né? Os elétrons estão em volta de todos os átomos metálicos. Então, é como se eles pertencessem a todos os átomos metálicos. Então, não há perda nem ganho de elétrons. Isso permite que os elétrons tenham movimentos livres. Então, o que explica aí a alta condutibilidade elétrica desses materiais, bem como a sua boa condutibilidade térmica. Né? Ele tem um trânsito rápido de calor. Se você pegar uma barra de ferro e esquentar a barra numa ponta e ficar segurando na outra ponta, logo após aí um certo tempo, lógico, depende do comprimento dessa barra, mas você vai sentir o calor na outra extremidade da barra também. O calor se propaga, tem um trânsito rápido, se propaga facilmente por toda a área do material, devido à sua boa condutibilidade térmica, devido a esse movimento livre de elétrons, beleza? De forma semelhante, por que esses metais são brilhantes, né? Os metais são brilhantes porque eles possuem, não todos os metais, mas de forma geral, eles são brilhantes porque conseguem excitar os elétrons, né? Os elétrons que formam esse mar de elétrons, eles possuem uma liberdade, né, uma mobilidade. Então, quando eu aqueço esses elétrons, eles tendem a todos eles a aumentar a movimentação desses elétrons e gerar aí uma certa incandescência devido à alta condução térmica desse material. Então, por isso, eles tendem aí a ser brilhantes, principalmente, ter algum tipo de incandescência, principalmente quando aquecidos, certo? E como mencionado anteriormente, são excelentes condutores, não todos os metais, né, pessoal? Não todos os metais, tá? Mas a gente tem vários metais aí, como o ouro, o cobre, entre outros, que são bons condutores devido a essa mobilidade dos elétrons em volta dos átomos dos metais. Beleza? Tranquilo, galera? Então, algumas ligas metálicas aqui, como a gente comentou anteriormente, né, temos o latão aí, que é formado por 70% de cobre e 30% de zinco. Lógico que pode variar, né, pessoal? Isso pode variar bastante. Uma característica dessa liga metálica é uma maior resistência mecânica e maior resistência à corrosão, já que temos 70% de cobre, e o cobre é um material que não oxida com tanta facilidade como o ferro, por exemplo. Então, ele é muito utilizado em tubulações de navios, radiadores de automóveis, como a gente falou aí em fios de eletricidade, entre outros. Temos aí o bronze, né, famoso aí pelas medalhas de bronze ou pelas estátuas de bronze, né, uma liga de cobre e estânio principalmente, mas pode ter em sua composição também zinco, alumínio, entre outros metais. Tem uma boa resistência mecânica, resistência à fadiga e à corrosão, fadiga aqui sendo o desgaste, né? Então, muito utilizado em moedas, válvulas, buchas e engrenagens, entre outros materiais aí, como a gente já citou, como estátuas de bronze, é muito comum. Temos o aço carbono, certo? Que é uma liga metálica que envolve ferro, envolve carbono, cromo, manganês, níquel e pode envolver também outros materiais. Então, é uma liga metálica que tem um elemento não metálico, como o carbono. Então, tem uma boa dureza, possui um bom polimento. A porcentagem de cromo, aqui nesse caso, ela define a resistência da corrosão, tá, pessoal? Quanto mais cromo tiver, menos suscetível à corrosão esse composto vai ser. Só que daí pode mudar outras características também, como que ele pode não ser um material tão resistente quanto... Porque eu vou ter que, se eu aumento a quantidade de cromo, eu vou estar diminuindo a quantidade de outros elementos, como ferro e carbono, que fornecem dureza para esse material. Então, muito utilizado em ferragens em geral, utensílios domésticos, entre outros. É muito comum a gente ter várias panelas de aço inox, né? Materiais de cozinha de aço inox. O aço carbono, ou aço inox, que é o que eu vou falar agora posteriormente, né? O aço inoxidável, né? Por que aço inoxidável, pessoal? Tá? Então, observa aqui, ó,
o que a gente acabou de falar aqui em relação ao cromo no aço carbono, né? O aço inox ele tem cerca de 80% de ferro, 0,4% de carbono e tem uma alta porcentagem de cromo, 18%, né? O cromo ele é um material que ele não sofre corrosão, não sofre oxidação com facilidade. Então, quanto mais cromo eu tenho aí no meu material, maior é a resistência dele à corrosão. Só que, lógico, como eu mencionei anteriormente, quanto mais cromo eu coloco, menos ferro eu vou acabar colocando no meu material. Então, ele perde um pouco perde um pouco a resistência mecânica, mas ganha aí em termos de resistência ao processo de oxidação, ao processo de corrosão. Por isso que a gente fala que ele é um material que é inoxidável, né? Então, temos aí facas, utensílios domésticos, utensílios industriais, entre outros, né? E temos aí o que a gente falou anteriormente da amálgama dentária, né? Pessoal, muito dificilmente hoje você vai encontrar pessoas, principalmente novas, né, utilizando amálgama dentário. Né? O amálgama dentário é utilizado em restaurações dentárias, mas isso era utilizado antigamente, tá? Por quê? A amálgama dentária, pessoal, ela é uma liga metálica que envolve prata, estanho, cobre e mercúrio. Prata, estanho e cobre não tem tanto problema para nós, mas o mercúrio ele é tóxico, galera. O mercúrio ele é tóxico. E com o tempo, esse mercúrio vai se decompondo, essa amálgama vai se decompondo, e a gente vai absorvendo esse mercúrio. E esse mercúrio vai se acumulando no nosso organismo, o que não é nada legal falando de saúde. Beleza? Mas ele é um material facilmente trabalhável, é fácil de manipular, de você moldar ele, então ele é utilizado como restaurações dentárias. Hoje não se usa mais, hoje se usam diversos tipos de resinas como restauração dentária, né, as quais não têm praticamente nenhum tipo de toxicidade para nós, tá? Então, inclusive, muitos avós nossos, pais, né, que utilizavam amálgamas dentárias, muitos foram trocando aí ao longo do tempo, retirando essas amálgamas dentárias e substituindo por resinas, tá? Mas ainda existem pessoas que possuem amálgamas dentárias como restaurações, beleza? Tranquilo, galera? Então, a gente pode dizer que, como forma geral, as propriedades dos compostos metálicos possuem, em geral, elevados pontos de fusão e ebulição. A gente sabe que os pontos de fusão e ebulição dos metais são altos, né? Então, eles são bastante resistentes ao calor. A gente precisa de temperaturas bastante elevadas para derreter, digamos assim, para fundir um metal. E, consequentemente, se ele vier a entrar em ebulição também, vai ser uma temperatura muito mais elevada. Tá? Então, são bastante altas essas temperaturas, principalmente quando comparado aos compostos moleculares, os que fazem ligações covalentes. Na maioria dos casos, eles conduzem corrente elétrica, né? Vários deles conduzem corrente elétrica. Não podemos afirmar que todos conduzem corrente elétrica, pessoal, mas diversos conduzem corrente elétrica. E são sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que ele é líquido, né? Inclusive, o mercúrio é bastante tóxico para a gente, então tem que tomar cuidado quando a gente trabalha aí com o mercúrio. Beleza, galera? Então, tranquilinho? Então, essa é uma aula mais curta para a gente fechar aí ligações químicas, falando um pouquinho sobre propriedades dos compostos metálicos, bem como alguns tipos de ligas metálicas aí que envolvem o nosso dia a dia, né? Então, fechando aí a nossa parte de ligações químicas. Beleza, galera? Um abraço.